Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com a igreja hoje. Amém? Amém. Mais uma vez estamos aqui, como todo domingo, como todo dia, né? Porque não é só domingo, mas domingo é um dia especial. Nós reservamos esse dia em cumprimento à palavra de Deus, para que nós o adoremos em espírito e em verdade. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para adorá-lo, para relembrar do nosso Senhor, para orar, pedindo arrependimento pelos nossos pecados, para louvá-lo, agradecendo pelas maravilhas que ele fez e continua fazendo. E dando início a este culto maravilhoso, vamos fazer uma oração. Peço que aos irmãos tanto aos que estão aqui quanto aos que nos assistem via internet, que fechem os olhos agora e vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa graça, pela misericórdia em levantar pecadores que estavam mortos em seus delitos e pecados e nos méritos de Cristo nos trazer, nos mover em direção a Ti, Senhor. Te agradecemos porque hoje podemos vir aqui, gloriarmos-nos em Cristo, louvar-Te pelos Seus feitos, agradecer-Te, pedir perdão pelos nossos pecados, orar e pedindo pelo Seu favor sobre os enfermos e nos alimentarmos espiritualmente com a Tua palavra. Neste momento, Senhor, eu te peço, não em meu nome, mas em nome de Cristo, que receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, mesmo falha, mesmo muitas vezes distante de Ti, Senhor, mas que através dela o Senhor nos fortalece. Nós viemos aqui para adorar, Senhor, e é nisso que eu encerro minha adoração, agradecendo em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Os irmãos podem adentrar. Vamos cantar um hino de louvor? Hino de número 114. Peço que ao som do playback, o irmão se coloque em pé para louvar ao Senhor. Hino de número 114. Cristo é meu.
Amém. Ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos no capítulo 20. E todos a uma só voz faremos a leitura do versículo 24. Atos dos Apóstolos 20, versículo 24. Os encontraram? Vou guardar os irmãos. Amém? Amém. Então, todos a uma só voz, então. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nosso irmão, sabendo das dificuldades, das perseguições, das prisões e da morte que viria, certamente, se alegra, sabendo que há um caminho, para a mansão. E este caminho ele é recheado não somente por essas dificuldades, mas também por alegrias, principalmente pela alegria de saber a quem serve. Amém? Amém. Saindo agora do ato de convocação para o ato de confissão, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 38. Salmo de número 38, cujo título é Salmo de Davi em memória. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, os irmãos ouçam a leitura. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem castigues no teu furor. Cravaram-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem em mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários. Porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Esse salmo, meus irmãos, ele demonstra o conhecimento de Davi, que ele, sendo um pecador,
sabendo que as dificuldades o abatiam, seus pecados na frente, ele se coloca diante de Deus, reconhecendo quem ele era perante Deus e pede perdão. Pede que Deus o sustente, pois ele sabe que na misericórdia divina, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos guia e o Senhor nos dá um novo caminho, distante daquele que percorríamos antes, um caminho de pecaminosidade. Amém? Neste momento, neste momento vamos orar ao Senhor. Faremos uma oração silenciosa durante alguns momentos, pedindo perdão pelos nossos pecados. E após alguns momentos de oração, eu peço que dois irmãos se levantem e façam uma oração pedindo perdão pelos pecados. Amém? Vamos.
Amém. Vamos cantar um hino de louvor ao Senhor, mais um, o hino de número 32. E ao som do playback, os irmãos se coloquem em pé mais uma vez para adorar o nosso Deus. Hino 32. Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus, porque Ele é fiel à sua palavra. Deus não é homem que engane ou que se arrependa, mas Ele é fiel. Fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Glória a Deus por isso. Agora no ato de exaltação, ainda no livro dos Salmos, voltem uma página no Salmo 35. Salmo 35, a leitura será feita nos versos 27 e 28. Todos encontraram?
Assim os irmãos estão achando. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz ela: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do teu servo, do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Amém. Neste momento, o conjunto de louvor tem a oportunidade de trazer 2 cânticos à igreja, e os irmãos poderão acompanhar por aqui, né? Boa noite, amada igreja. Graça e paz a todos. Chegou o momento de entoar louvores ao nosso Deus, e eu peço que aqueles que puderem fiquem de pé. O primeiro cântico que vamos entoar é Grande é o Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. O próximo cântico é Quero Louvar-te. Esqueci. Cantemos. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero louvar-te. De novo. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero louvar-te. E as aves? As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar a minha voz a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar a minha voz a ti. Quero servir-te. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero servir-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero servir-te. E as aves? As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar a minha voz a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar a minha voz a ti. A Marte. Quero a Marte.
Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu poder, tua graça conhecer. Quero amar-te de novo. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu poder, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar a minha voz a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar a minha voz a ti. Amém. A igreja pode se assentar. Vivemos para isso, né, irmãos? Louvar, amar, cantar, servir. Nosso Senhor abençoa todo aquele que serve com alegria de coração. E neste serviço tão maravilhoso é que nós vamos ouvir agora a voz do teu servo, o reverendo Mário, que trará uma palavra vinda diretamente da Bíblia, né, pastor? Única e exclusivamente dela, da Bíblia. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez, vamos tomar aqui as nossas Bíblias para fazer a leitura do texto da Palavra do Senhor, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso número 3. Precisa arrumar o som. Isso, tá bom. Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso de 1 a 3. Enquanto os irmãos procuram, eu saúdo você que nos acompanha via internet. Se você também tiver a sua Bíblia e puder abri-la para que acompanhe conosco a leitura da sua palavra, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Eu vou pedir a nossa irmã Solange que nos eleve ao Senhor mais uma vez em oração. Oremos, meus irmãos.
Amém, Senhor. Muito bem. Meus irmãos, nós na escola dominical estamos a estudar a carta aos Hebreus. Nós já sabemos que nós não sabemos quem escreveu essa carta, não é? Mas é uma carta que foi destinada então a judeus que se converteram ao cristianismo e estavam passando por um período muito severo de perseguição, não só do Império Romano, mas principalmente dos próprios judeus, dos seus próprios irmãos. Né? Eles diziam que se você quisesse aceitar Jesus, não tinha problema nenhum. Desde que você sacrificasse, desde que você circuncidasse, desde que você cumprisse todo o ritual cerimonial judaico, todas as datas, os sábados, as luas novas. Ou seja, você precisava colocar uma série de penduricalhos na obra que fez o Senhor Jesus Cristo. E eles, por medo, então, da perseguição desses judeus, eles estavam abandonando a fé, deixando o caminho do Senhor Jesus Cristo de lado, uns abandonando o caminho e outros voltando então para o judaísmo. No começo da carta, como nós já vimos, o escritor nos diz que tudo aquilo que havia sido dito no Antigo Testamento, de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, quem nos traz a mensagem é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo? Que aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, ou seja, a lei de Deus, que trazia de forma embrionária o Evangelho, agora era trazido de forma plena, às claras, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E ele passa dos primeiros capítulos desta carta que nós estamos estudando, e que é objeto do nosso sermão dessa noite, a superioridade de Cristo sobre a antiga aliança, a superioridade de Cristo sobre a lei, a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre Arão, sobre todos os personagens do Antigo Testamento, sobre os anjos principalmente, né, como nós já também estudamos, a religião judaica tinha uma proximidade, né, e um desenvolvimento de doutrina a respeito dos anjos. Eles achavam que os anjos é que dominavam todas as coisas neste mundo, inclusive nos planetas e nas galáxias, eles habitavam outros mundos. Eram coisas completamente diferentes daquelas que nós vimos na palavra de Deus. E lá no capítulo 1, no verso de número 14, o escritor nos diz então que estes anjos são apenas seres ministradores de Deus, ou seja, eles cumprem a vontade de Deus e não podem ser comparados então ao Senhor Jesus Cristo. E por esse afastamento então, esta fuga destes judeus então do caminho, é que ele escreve então neste capítulo então de número 12, o que nós acabamos de ler. Ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, ele está alertando aqueles irmãos e a nós também, que nós temos uma carreira que nos foi proposta pelo próprio Senhor. Esta carreira, nós vamos ver mais detidamente daqui um pouquinho, só pelo próprio nome, né? Assim, uma carreira, né? Já dá a ideia de uma coisa que não é curta. É uma coisa que não é
passageiro assim, né? No estalo de dedos você consegue fazer. Não é assim. A carreira que nos está proposta, ela tem um começo, um start na nossa salvação, mas essa salvação é apenas o princípio, ou seja, nós temos um caminho todo a percorrer até chegarmos às mansões celestiais. Parece que nós acabamos por assumir algumas coisas, né, que o mundo tem proclamado e perdemos essa tenacidade de nos mover para frente. Essa tenacidade de nós perseguirmos um objetivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí fala assim, olha, o governo tem que te dar tudo, você não precisa fazer nada. As coisas não são assim. Onde você ganhou as coisas aqui do governo? Levanta a mão. Você não ganha nada. Se você não trabalhar, você não tem nada. Se você não tocar a sua vida para frente, você não tem nada. Na vida espiritual, nós também temos que fazer algo. Eu já tenho dito aqui para os irmãos que as bênçãos de Deus na nossa vida, a maioria delas depende da minha ação, depende da sua ação. Algumas não dependem. Por exemplo, a salvação depende de Deus. É um ato soberano da vontade de Deus. Não depende nem de mim nem de você. Agora, outras bênçãos dependem. Quando você lê, por exemplo, o Salmo de número 1, feliz é o homem que faz determinadas coisas. Se afasta do mau caminho, mas também faz outras coisas. A lei do Senhor, ele estuda a lei do Senhor, ele se dedica à lei do Senhor, ele quer aprender a palavra de Deus para poder viver a vida de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta. Duas coisas você precisa fazer para ser feliz: deixar o pecado e fazer aquilo que Deus nos orienta. Então o escritor da carta aos Hebreus, ele começa aqui esse texto, né, no capítulo 12, no primeiro versículo, com uma conjunção. Portanto, esse portanto liga àquilo que ele vem descrevendo lá no capítulo de número 11. Né? Se você voltar aí um pouquinho, lá no capítulo de número 11, você vai ver aqui: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram, então, bom testemunho. É isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo, também nós, visto que temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Todos esses aqui que estão registrados no capítulo de número 11. Você começa lá, ó, pela fé nós entendemos que Deus criou todas as coisas, no verso 4. Pela fé, Abel, no capítulo 5, no versículo 5. Pela fé, Enoque, no versículo 7. Pela fé, Noé. E assim ele vai descrevendo todas essas testemunhas que estão então a nos rodear, que caminharam a carreira que lhes estava proposta, mesmo em função de perder a própria vida. Veja, se você olhar com calma os versículos, você vai ver. Normalmente eu não gosto desses textos marcados em negrito na Bíblia, porque primeiro que não fazem parte da Bíblia, e segundo que normalmente atrapalha o entendimento do texto, né? Mas nesse caso aqui até que ficou bom, né? Se você olhar acima do verso de número 4, está escrito assim: exemplos de fé extraído do Antigo Testamento, os primeiros heróis, né? E se você for olhar o que quer dizer herói,
é aquele que vence, né? É aquele que leva vantagem, é aquele que está acima dos outros. Por isso que ele é herói, não é? Mas não é assim na palavra de Deus. A palavra de Deus não entende herói desse jeito. Se você olhar lá no verso de número 36, ele vai dizer assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes, ou seja, aqueles do começo, como Abel, como Enoque, como Noé, assim como esses que morreram, que sofreram, fazem parte destas testemunhas que estão ao nosso redor. E nós devemos olhar, esse então é o nosso primeiro ponto, nós devemos olhar os bons exemplos de fé que nós temos ao nosso redor para seguir a nossa caminhada. Para não deixarmos, como é que ele diz aqui no texto, ele diz aqui no verso de número 3, lá no final, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Nós cantamos um hino que diz assim, ó: tantos que corriam bem de ti longe agora vão, outros seguem que também sem amor e frio estão. Ou seja, estão abandonando a caminhada. Estão, como é que ele diz aqui? Desmaiando em vossas almas. Por qualquer problema. Pode ser pandemia, pode ser o que for. Nós éramos aqui nas nossas casas, bem escondidinhos. Eles não, eles estavam lá, a gente estava matando mesmo, a fio de espada. Eles pegavam as pessoas e matavam. Como está acontecendo em muitas partes do mundo. Mas a orientação que o nosso irmão nos dá, se você olhar no capítulo de número 2, que nós já falamos aqui, ele diz assim, no capítulo 2, no verso de número 1, ele faz uma referência àquilo que ele estava explicando anteriormente, que Cristo é superior, então, ao Antigo Testamento, às coisas do Antigo Testamento. Ele diz outra vez uma conjunção, né? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ele está se referindo ao Antigo Testamento e à lei, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ele está chamando a atenção dos judeus, dizendo assim, olha, o que aconteceu com o povo lá no deserto, 40 anos eles passaram no deserto, quanto eles sofreram, quanto eles tiveram que pagar esse justo castigo que eles receberam de não entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles desanimaram, eles se desviaram da carreira que lhes estava proposta. E quando nós fazemos isso, veja o que ele diz no verso de número 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa foi a pergunta do início do nosso estudo. Como é que nós vamos escapar do justo castigo de Deus se nós esmorecermos? Se nós nos deixarmos abater? Se nós não conseguirmos andar a carreira que nos está proposta? Veja, nenhum de nós ainda sofreu nenhum problema porque está servindo ao Senhor. Se você comparar a sua vida de crente com aquilo que aconteceu com Paulo, que aconteceu com Pedro, que aconteceu com João,
que aconteceu com Tiago. Nós vamos ver que nós não temos sofrido nada pelo Evangelho. O escritor da Carta aos Hebreus diz que nós ainda não sofremos até o sangue. A história da igreja mostra esses exemplos desta maneira. Da igreja, em muitas épocas, né, enchendo de gente, e vindo a primeira perseguição, as pessoas se afastam. Vindo o primeiro problema, as pessoas se afastam. E hoje nós dizemos a mesma coisa. Nós não temos perseguições aqui na nossa terra, mas quantas coisas fazem com que nós abandonemos a carreira. O escritor está dizendo o seguinte: ó, tem gente olhando para nós. Todos esses que estão registrados aqui no verso de número 11, são testemunhas olhando para nós. Olhando aquilo que nós estamos fazendo neste caminhar diário em direção às mansões celestiais. Como é que eu tenho agido diante da carreira que me está proposta? Não é de graça que ele coloca toda essa gente. Ou seja, ele podia ter dito para os judeus naquela época: olha, vocês não estão indo bem, vocês não estão fazendo, mas ele diz assim, ó: olha as pessoas que vocês admiram, olha as pessoas que vocês creem que serviram ao Senhor, vejam o exemplo deles e sigam. Sigam. Vocês não precisam acreditar no que eu estou falando. Olhem, olhem. Quantos exemplos nós temos de pessoas da nossa época, ou da época de cada um, né? Porque nós estamos aqui de épocas completamente diferentes, né? Mas vocês conhecem, vários pastores, várias pessoas que olharam para esta carreira e se agarraram a ela com firmeza. Mas em segundo lugar, o texto nos diz que nós devemos nos desvencilhar de todo o peso. E o que é nos desvencilhar de todo o peso? Peso é tudo aquilo que nos atrasa. Você já pensou você ter que correr uma maratona com uma mochila de 50 quilos nas costas? Será que é fácil? Bom, já nem é fácil para ir nem correr a maratona, quanto mais com 50 quilos nas costas, não é? Um soldado americano, daqueles mariners, que eles chamam, né? Eles carregam 70 quilos de equipamento. E eles se dedicam à carreira que lhes está proposta. Mas o texto está dizendo que eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que me desvencilhar de todo o peso. Algo que nos prende, atrapalha, não só a minha caminhada, mas a caminhada da igreja. Do que é que você precisa se livrar? Do que é que eu preciso me livrar? Só você pode responder diante de Deus. Só eu posso responder diante de Deus. E normalmente isso está associado a algum tipo de pecado que nós não queremos deixar. Ele diz lá no capítulo de número 2, se nós negligenciarmos, né? Negligência é um peso na caminhada. Nós não podemos ser negligentes com as coisas de Deus. Nós não podemos ser negligentes com a carreira que nos está proposta. Porque o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Ele fala isto. Ele diz assim, olhando, né, correr a carreira que está proposta, no verso 1,
De que forma? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do vexame, e está sentado à destra de Deus. Veja, a comparação que ele está fazendo. O Senhor, Jesus Cristo, é o próprio Deus. E Ele abre mão do seu poder, da sua majestade, da sua glória, para cumprir a carreira que Ele estava proposta. Para morrer na cruz no meu lugar, no seu lugar, suportando aquilo que não era dele, era meu. Aquilo que era seu. E nós agora, diante da nossa carreira, nós não queremos suportar nada. Não queremos abrir mão de coisa alguma para continuar na carreira, para continuar caminhando dia a dia. Tem um texto bíblico que eu gosto lá no livro de Êxodo. O povo diz lá para Moisés: como é que nós vamos fazer agora? Nós estamos diante aqui desse mar, como é que nós vamos fazer para atravessar? Ele diz assim: olha, vocês vêm a mim? Ué, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Não pare. Que não pare. E a palavra de Deus continua dizendo para nós a mesma coisa. Marche, se desvencilhe de todo o peso que te atrapalha. Olha para a sua vida e veja quais são as prioridades que você tem elencado para o seu dia a dia. O que é que você tem escolhido como prioritário? O Senhor Jesus nos ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é prioritário. E todas as outras coisas que estão registradas acima, né, no texto, né? O texto diz todas estas coisas, né? Não todas as coisas de modo geral, mas todas essas coisas serão acrescentadas. Deus cuida de nós. Mas parece que nós nos esquecemos disso e nós queremos tomar conta da nossa vida do jeito que nós colocamos peso, sobrepeso e sobrepeso no nosso caminhar diário com Cristo. A moda hoje é você fazer regime. Todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ficar fininho. Mas eu quero ver você ficar fininho de pecado. Emagrecer. E o único remédio que tem é esse aqui, ó. A palavra de Deus, não tem outro jeito. Quantos de nós estamos cheios de empecilhos que nos tornam gordos de pecado, incapazes de correr a carreira que nos está proposta, deixando de fazer aquilo que precisamos fazer, para aquilo que nós somos chamados a fazer. Em terceiro lugar, nós devemos nos desvencilhar não só do pecado, mas olhar então firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não existe outra maneira. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui? Olha, a carreira que me está proposta, o objetivo, a meta final é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que estar com meus olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, pronto para não desviar nem um milímetro. Toda vez que você desvia o olho um pouquinho, você desvia um tanto. Você já experimentou andar olhando para trás?
O que acontece? Você vai andando assim, né? Daqui um pouquinho você está... não, mas eu ia para lá, né? Eu tenho que voltar para cá. Não pode. Se eu tiro os olhos do Senhor Jesus Cristo, a minha carreira fica prejudicada. Porque eu perco a meta, eu perco o padrão, eu perco o ensino, eu perco o único que tem o caminho de salvação. E o escritor da carta aos Hebreus nos chama muito a atenção, lá no capítulo de número 2, né, como nós já vimos, que há um perigo dessa negligência da nossa vida, de sermos desclassificados da nossa corrida por causa disto. Por isso é importante que não tire os meus olhos de Cristo. Por quê? Porque Ele suportou a cruz por mim. Porque Ele suportou a oposição dos pecadores. Hoje nós não suportamos oposição de nada. Se a gente olhar atentamente, quantos de nós já foi perseguido aqui pelo Evangelho? Levanta a mão, deixa eu ver. Nenhum. Quanto sofreu escárnio por ser evangélico? Nenhum. Quanto teve problema em proclamar a palavra de Deus? Nenhum. Nós não temos problemas. Mas nós temos o maior problema deles, que é a negligência. Não olhar para Cristo. Olhar para Cristo é você saber que Ele morreu por você. É saber que muita gente fez oposição contra Ele, mas Ele levou a sua carreira até o final. Ele não se importou em ser levantado naquela cruz. Um lugar que era destinado a apenas malfeitores de alta periculosidade, de acordo com o Império Romano. Jesus suportou tudo isso por nós, porque Ele tinha uma carreira também a seguir. E Ele venceu. E não venceu somente por Ele, mas venceu por nós. O escritor diz que Ele venceu e está sentado à destra do Pai. Nós temos que ter essa certeza de que eu, correndo a carreira que me está proposta, eu vou estar com Ele no lugar que Ele preparou. O escritor da carta aos Hebreus fazendo menção àquilo que está registrado no livro de Números, capítulo 12, verso de número 7, ele vai dizer a respeito do descanso que Deus tem preparado para nós. Mas para isso eu preciso correr a minha carreira. E você precisa correr a sua carreira. Não desanimar. Não deixar de lado. Porque nós temos uma vitória garantida. E isso, ao invés de me deixar letárgico, me deve deixar o quê? Muito mais animado a prosseguir. Porque nós temos certeza da vitória. A carreira que me está proposta. Tem gente olhando para nós. Tem gente vendo aquilo que nós estamos fazendo. Não negligenciemos essa tão grande salvação. Que Deus nos abençoe. Muito bem, meus irmãos. Agora nós vamos passar a um ato pastoral. Eu pedi ao meu irmão presbítero que vá até o banco buscar o nosso irmão que foi eleito
então, para ser presbítero aqui na nossa igreja. Traz pela orelha, assim mesmo tem que trazer. Vem cá. Não precisou não, né? Tá certo, muito bem. Muito bem, meus irmãos. Nossa Constituição diz o seguinte: quando alguém tiver sido eleito presbítero regente, se não houver impedimento, e a pessoa eleita declarar que aceita este cargo, o Conselho da Igreja designará o dia para a ordenação. No dia marcado, reunido o Conselho, em presença da Igreja, e acabado o sermão, o ministro que presidir exporá concisamente a autoridade e a natureza do ofício de presbítero regente, dando as seguintes instruções, que eu peço para o irmão ouvir com atenção, e os irmãos da igreja também. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da sua igreja, possuindo todo o poder no céu e na terra, tem dado à igreja oficiais ou presbíteros para governá-lo em seu santo nome e de conformidade com a sua palavra. Vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja cristã está por divina autoridade a cargo de presbíteros. Destes, uns pregam e governam e são chamados ministros da palavra, e outros só governam, mas não pregam, e são chamados presbíteros regentes. Prova disto, lê-se em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E em 1 Coríntios 12:28, especifica-se governos entre os diversos ofícios eclesiásticos. Os presbíteros regentes são representantes eleitos e imediatos do povo. Como tais, os vemos exortados na Escritura a velar sobre si e sobre o rebanho confiado a seu cuidado, a fim de que não entre nele qualquer corrupção doutrinária ou costume, conforme registrado em Atos 20, 17, 18, 28 e 35. E os encontramos em Jerusalém, sentados em concílio com os apóstolos e outros presbíteros, representando as igrejas particulares, tomando parte das deliberações e chamados os irmãos. O decreto desse concílio começa, portanto, assim em Atos 15, 23. Os apóstolos, os presbíteros e os irmãos aos irmãos dos gentios que estão em Antioquia, Síria, Cecília, Saúde. Assim, pois, compete aos presbíteros regentes tomar parte do governo, disciplina e superintendência das igrejas particulares a que pertencem, e da igreja em geral, quando para isso chamados conjuntamente com os pastores ou ministros da palavra. No desempenho de seus deveres e ainda em conjunção com os ministros e mais presbíteros da igreja, respectivamente, admitem a comunhão os que creem no nosso Senhor Jesus Cristo e estão arrependidos dos seus pecados. Velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja. Admoestam os que se portam desordenadamente, impedem, quando lhes é possível, a profanação do sacramento da comunhão, exercem a disciplina entre os impenitentes, readmitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja cristã, e quando eleitos pelos respectivos concílios, tomam assento nos presbitérios, sínodos, assembleias gerais da nossa igreja, onde lhes compete deliberar e votar sobre todas as questões, juntamente com outros presbíteros e ministros da palavra. O cargo de presbítero regente é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade.
Todos os que o exercem devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária para o cumprimento dos seus deveres. E os membros da igreja devem sustentar os braços destes seus eleitos, auxiliando-os e orando por eles. Portanto, nós vamos proceder agora à ordenação e à investidura do nosso irmão Damião, que foi eleito, então, para tomar parte no governo da Igreja Presbiteriana de Itaquera 2, como presbítero regente. Esse irmão já está aqui à nossa frente, e nós continuamos lendo o seguinte: visto como haveis sido eleito presbítero regente por esta igreja, e tendes declarado aceitar este cargo, exorto-vos a que respondais sinceramente às perguntas que passo então a fazer. Credes que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível de fé e prática? Crede? Sim. Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos dessa igreja, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim? Sim. Sustentais e aprovais o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Aceitais o ofício de presbítero regente dessa igreja e prometeis desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Prometeis? Sim. Prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Muito bem. Agora os irmãos, por favor, fiquem de pé. Vocês respondem somente levantando a mão direita. E vós, membros dessa igreja, reconheceis e recebeis este nosso irmão como presbítero regente? Bem. Prometeis tributar-lhe toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a Constituição dessa igreja, lhes dá direito a esse ofício? Muito bem. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem levantado homens para administrar a tua igreja. Sabemos, Senhor, da tua palavra, que por nós mesmos não temos poder nem autoridade nenhuma, mas exercemos, Senhor, os cargos para os quais fomos vocacionados pelo Senhor, na força, no poder do Senhor Jesus Cristo, de quem procede toda a autoridade. Agradecemos, ó Pai, por ter levantado o nosso irmão Damião no meio das fileiras dos teus filhos, para que possa exercer o oficialato como presbítero nessa igreja. E te pedimos, Senhor, que tu lhes dê a capacidade necessária, que tu, Senhor, lhe oriente nas decisões que ele haverá de tomar. Que o seu coração, de fato, seja moldado pelo Senhor. E que ele possa cuidar do teu rebanho, sabendo que o rebanho é teu e não dele. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Pedir para o nosso irmão se ajoelhar. Pela autoridade a mim investida, eu vos declaro agora como presbítero ordenado e investido na Igreja Presbiteriana de Itaquera 2. Que Deus abençoe. Amém. Pois não, pode levantar, meu irmão, virar para frente. Vamos lá. Bom, irmãos, esse é o novo presbítero da nossa igreja. Como nós acabamos de ler, compete a cada um de nós, em primeiro lugar, a obediência, porque nós o elegemos como presbítero. Em segundo lugar, orar por ele, ajudá-lo
nas atividades que estarão sob sua responsabilidade. Que nós possamos ser bênção na vida do nosso irmão. Podemos aceitar. Cadê não? Nós damos uma desta de companhia, tá bom? Para fazer parte da cheira. Muito bem. Muito bem. Agora... E tem também a ordenação e investidura de um diácono. Eu pedi ao nosso irmão presbítero Damião que vá buscar o nosso irmão Márcio para que também ele seja ordenado. Vamos lá. Fica aqui do lado também, tá bom. Da mesma forma, no dia marcado, então está presente o nosso irmão Márcio para ser ordenado e investido diácono, uma vez que ele foi eleito pela igreja para isto, né? Vamos lá. Nosso Senhor Jesus Cristo, como rei e cabeça da sua igreja, foi servido que nela houvesse socorros ou diáconos que tivessem a seu cargo especial o socorro dos necessitados. Vê-se da Sagrada Escritura que, a princípio, os mesmos apóstolos tinham ao seu cargo todos os negócios temporais da igreja, visto como era a seus pés que se depositava o preço do que se vendia, com o fim de ser esse produto empregado no suprimento das necessidades individuais dos cristãos, conforme registrado em Atos 4, 34 e 35. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. De Atos 6, de 1 a 6, vê-se, porém, que tendo crescido o número de discípulos e havendo-se suscitado uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no serviço diário, os 12, convocando a multidão dos discípulos, os convidaram a que lhes escolhessem de entre si 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao quem constituísse sobre esse negócio. Diz a Escritura que esse discurso agradou a toda a multidão e que, eleitos 7 varões, foram estes apresentados aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. Tal foi a origem do diaconato na igreja cristã. Deste ofício, este ofício continuou a ser considerado necessário e importante na igreja. Prova o fato de ser dirigida uma epístola por Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, e assim também descrição de suas qualificações, conforme se lê em Atos 6, 3, 1 Timóteo 3, de 8 a 10, 12 e 13. No primeiro desses lugares, lê-se que os diáconos sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E no último, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e sua casa. Compete, pois, aos diáconos: 1. Receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para os fins piedosos. Hoje, nós não usamos mais isto, não é? Hoje, por força
de lei, aquilo que é arrecadado na igreja precisa ser colocado em casa bancária, de tudo precisa fazer o registro, nós precisamos ter contabilidade de tudo. Não é? Mas a destinação de verbas ainda continua sob a responsabilidade do diácono, ou seja, o diácono tem que olhar na comunidade, olhar aqueles que necessitam e recorrer, então, ao conselho da igreja para que possa suportar, então, mesmo que seja financeiramente, aquele necessitado. Distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres. Zelar pela boa ordem no serviço divino e pela decência. Então, ordem do serviço divino. Qual é a ordem? Quando você entra no templo, vê com que as pessoas se mantenham em silêncio, que não fiquem conversando, né? Porque às vezes a gente é assim, né? Como latinos, né, que somos, às vezes você entra aqui na igreja assim, já começa, oi, irmão, um beijinho. Não, nós estamos na casa do Senhor, precisa ter o mínimo, né? Um mínimo de respeito, de decoro dentro da casa do Senhor. Não é? Chamar a atenção de quem está conversando. E isto vai direto aos irmãos. Porque vocês elegeram o nosso irmão como diácono. Ele é autoridade na igreja. Se ele chama atenção, tem que obedecer. Vamos lá. Limpeza e ordem no templo e suas dependências. As coisas têm que estar arrumadas. Quando chegar aqui na igreja, o som tem que estar ligado, não pode ter coisa espalhada por todo lugar na igreja, os bancos têm que estar arrumados, tem que estar tudo direitinho. Por isso tem que chegar antes que todo mundo. O diácono, então, tem essas prerrogativas dentro da igreja. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição e caridade fraternal e da ordem do culto. Então, nós vamos proceder, então, à ordenação e investidura do nosso irmão. Eu peço que o irmão Márcio responda, então, as perguntas que eu passo a vos fazer. Credes que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra de fé e prática? Sim. Recebeis e adotais a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Sustentais e aprovais o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Aceitais o ofício do diaconato dessa igreja e prometeis desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Sim. Prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação e a pureza da igreja? Sim. Muito bem. Os irmãos, por favor, coloquem-se em pé novamente, respondendo também levantando a mão direita. E vós, os membros dessa igreja, reconheceis estes nossos irmãos como diáconos? Prometeis tributar-lhe toda a honra, animação, obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição da igreja, lhes dá direito? Muito bem, pedir para o irmão que se ajoelhe. Muito bem, coloca a mão. Que sentiu o peso mesmo da responsabilidade. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, porque tu tens chamado, Senhor, homens para trabalhar na tua casa, principalmente para socorro, Senhor, dos necessitados e acompanhamento do teu rebanho. Te agradecemos, Senhor, pela instituição dos diáconos, te agradecemos, ó Pai, o serviço que o Senhor tem dispensado a eles e te pedimos, Senhor, que tu protejas, dê ânimo, Senhor, direcionamento, instrução, Senhor, e capacidade para o teu filho, o nosso irmão Márcio, possa executar as suas atividades. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis levantar. Eu vos declaro, então, ordenado e investido no ofício de diácono. Bom, Deus abençoe.
Os irmãos podem cumprimentar também. Muito bem, pode ficar aqui. Pode assentar. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos encerrando, então, nosso culto de louvor ao Senhor nosso Deus nessa noite, né? Para nós é uma alegria tê-los aqui conosco, principalmente você que nos visita pela primeira vez. E a alegria de ter agora os nossos irmãos, um fazendo parte do conselho da igreja e o outro fazendo parte da diaconia da igreja. O que me lembra que no mês de fevereiro nós teremos a eleição de mais 2 presbíteros, né? Para compor assim então o quadro de presbiterato na igreja. E o pastor orientou para que você ore e indique nomes, né? A indicação é por escrito, não é de boca. Você escreve, né? Eu, fulano, irmão tal, indico o irmão tal para o ofício de presbítero. Tá bom? Então, o prazo nós vamos dar até a penúltima semana de janeiro. Por quê? Nós vamos ter mais uma semana para nós nos reunirmos então com os candidatos, para que a gente possa organizar então a eleição, né? Então, na penúltima semana de janeiro, ou seja, vocês só tem mais uma semana, tá certo? Se eu não fiz a conta errada, é só mais uma semana. Ok. Muito bem. Está nos visitando a Raquel, que é filha da nossa irmã Regina, e o Leandro. Gostaria que ficassem de pé, sem constrangê-lo. Muito bem. Vocês são membros de alguma igreja? Bola de Neve lá em Santo André. Ah, muito bem. Então mande um abraço para os irmãos lá da igreja, lá para o pastor, em nome do conselho, tá bom? Espero que tenham se sentido bem aqui no nosso meio, que nós possamos nos encontrar outras vezes, tá bom? Poder sentar.